Jesus. Muito bem. Vamos à palavra de Deus. Eu quero ministrar ao seu coração. Pronto, deu certo. Quero ministrar ao seu coração sobre um tema um tanto quanto importante. Porque se nessa vida a gente tem tantas coisas como ganho, pode ser que no reino de Deus seja uma grande perda. Mas no reino de Deus, muitas vezes, você vai perceber a partir dessa palavra, que perder é ganhar. Perder é ganhar. Amém? A palavra de Deus diz, e por sinal foi o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 9, isso não está apenas em um evangelho, mas em 3 dos 4. Mas eu quero usar o texto de Lucas capítulo 9. Jesus estava ministrando não só aos seus discípulos, mas ele estava ministrando a uma turma grande. E ele disse assim: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo. O contexto dessa palavra não era sobre apenas as pessoas crerem num Jesus Salvador, não é? Porque todos querem um Salvador. Mas a pergunta é: quem quer que eu seja o seu Senhor? Jesus está perguntando assim. Eu sei que vocês querem um Salvador, vocês estão esperando um Messias. Todos precisam de um Messias. A terra precisa de um Messias. Todo ser humano precisa de um Messias. Todo ser humano nasce caído, porque nós nascemos em Adão. Adão é aquele homem perfeito que caiu. E agora cada um de nós precisa da salvação. Vocês precisam, Jesus está dizendo. Eu sei que vocês estão esperando um Messias, vocês estão esperando um Salvador, mas eu quero perguntar para vocês: quem quer que eu seja o Senhor? Ele está dizendo: aquele que quiser vai ter que negar a si mesmo. Ele está dizendo: negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Queridos, na época de Jesus, a cruz não era como hoje. Hoje para nós a cruz é salvação. A cruz para nós que já sabemos da história da cruz, hoje significa salvação. Se no Brasil as pessoas fossem condenadas a uma morte de cruz, os grandes criminosos, as pessoas que fossem condenadas pela justiça a uma morte de cruz, a cruz teria outro sentido para nós. Naquela época a cruz não era salvação, a cruz era humilhação, cruz era sacrifício, cruz não era como hoje, que pensamos em cruz, nós pensamos obviamente em Jesus, mas não, naquela época pensar em cruz era algo muito difícil. E Jesus está dizendo para eles assim: olha, vocês vão ter que negar a si mesmo, mas vocês também vão ter que aprender a carregar a sua cruz diariamente. Vocês vão ter que aprender a carregar as marcas da sua salvação, mas de me fazer o Senhor de vocês. Vocês vão ter que aprender que às vezes vocês vão ser zombados, criticados, às vezes vocês vão ser alvo até de algo mais do que isso. Isso é carregar a cruz. Vocês vão ter que aprender a abrir mão de certas coisas que por aí é normal, mas quem quer me seguir vai ter que aprender a abrir mão disso. E pode ser que para alguns isso também seja carregar uma cruz. Jesus está falando sobre isso, porque a cruz até Jesus, ela não tinha o sentido que tem hoje. E aí ele diz: vem então e me siga. No versículo 24 diz assim: quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Tem algumas versões que diz: quem quiser salvar a sua vida para sempre, primeiro tem que perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a ganhará para sempre. Amém? Vamos ler esse texto junto, esse versículo juntos, o 24, vamos lá? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, este a salvará. Amém? Coloque as mãos sobre o seu coração. Pai, obrigado por essa manhã.
Obrigado pela tua palavra que é viva, poderosa, verdadeira, inquestionável. Obrigado, Senhor, pelo poder da tua cruz. Obrigado porque nós temos um Senhor, nós podemos te seguir, nós podemos entregar a nossa vida a ti. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ter essa oportunidade que o Senhor deu aos discípulos, estendida a nós. Obrigado, Senhor, porque a tua salvação para nós não foi assim tão simples como alguns dizem, mas ela exerceu a obra tão dolorosa da cruz. Ela exerceu a perda de uma vida perfeita, a vida do nosso Senhor. Ela exerceu o fato do Senhor descer à terra, se tornar homem, se rebaixar num certo sentido, para que nós pudéssemos subir à eternidade, subir aos céus. Muito obrigado, Senhor. Pai, nessa manhã, faz de nós, Pai, vulneráveis à tua palavra. Faz de cada coração aqui um coração vulnerável à tua voz. Porque hoje nós não ouviremos só com os nossos ouvidos humanos, carnais, físicos. Nós ouviremos com os ouvidos do nosso coração. Nós não veremos só com esses olhos, mas nós veremos com os olhos do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. O tema dessa palavra é até um pouco apertado para nós, não é mesmo, gente? Amém? Marcos capítulo 10, tem uma história tanto quanto importante. Mais uma conversa de Jesus. Se aquela outra foi com o Nick, agora quem sabe a gente pode falar que é com o Rick. É o jovem rico. Marcos capítulo 10, versículo 17, diz assim: Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção, colocou-se de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, como é que eu vou herdar a vida eterna? Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu já fiz tantas coisas até aqui, mas eu sinto que eu não tenho ainda essa vida. Eu fiz tantas coisas até aqui, eu estou vendo que o Senhor é alguém vindo da parte de Deus. Veja, parece um pouco a história do Nick. Ele está dizendo, o que mais eu tenho que fazer? O que falta? E agora Jesus fala assim, por que você está me chamando de bom? Porque quando ele fala bom, ele aqui não estava falando que Jesus era o próprio Deus. Ele estava admirando Jesus. Ele estava elogiando Jesus. Ele estava dizendo, eu vi alguma coisa boa em ti. Eu vi que você tem algo para me dar. Eu vi que o Senhor pode melhorar minha vida. Eu vi que o Senhor pode melhorar algo na minha história. Mas ele não estava dizendo que Jesus era o Senhor. E Jesus agora já começa aquela conversa educadamente, mas ele diz, por que você está me chamando de bom? Jesus está tentando colocá-lo, não é, no lugar que ele precisava estar, para ele enxergar Jesus como Deus. Ele fala, por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Quem sabe ele falaria assim, mas o Senhor é Deus. Mas ele não disse nada. E Jesus continuou, falando para ele, olha, eu sei que você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Eu sei que você conhece o que você tem que fazer. Eu sei que você já sabe como se comportar. Eu sei que você já sabe que matar é pecado, que roubar é pecado, que trair a esposa, o marido é pecado. Eu sei que você já sabe essas coisas. Você não sabe? E ele vira para Jesus e fala assim, mestre, eu sei tudo isso, inclusive eu tenho obedecido isso daí desde que eu entendi. Lá na minha adolescência, eu fiz o curso e eu aprendi isso daí. Eu fui numa sinagoga, eu fui num lugar e eu entendi que isso é pecado.
Meus pais me explicaram tantas vezes. Meu pai falava: filho, você não vai envergonhar o seu pai. Eu nunca quero ver você preso. Eu nunca quero ver você envergonhado com um adultério nas costas. Olha, filho, você precisa tratar bem sua futura esposa. Filho, você precisa ser fiel à sociedade, não roubar, não ser alguém corrupto, não se envolver com coisa errada. E eu aprendi, Jesus. Eu aprendi isso na minha adolescência. Acho que eu tinha uns 13 anos, 12 anos, 14 anos. Eu aprendi isso. E esse jovem rico, ele está conversando com Jesus. E no versículo 21, Jesus olha para ele, e a Bíblia dá um destaque, fala: olha, Jesus olhou para ele, Jesus o amou. E Jesus disse: falta-lhe uma coisa. Tem uma coisa faltando. Você fez tudo, você faz tudo, você sabe tudo. Você é realmente um bom jovem. Eu sei que você é bom, eu sei que você já aprendeu o básico, eu sei que você, mesmo tendo um encontro aqui verdadeiro comigo, sua vida não vai ser das piores, porque você já tem tantas coisas, você sabe obedecer, você sabe seguir princípios. Mas Jesus disse para ele: mas ainda lhe falta alguma coisa. Vai, venda tudo que você possui, venda tudo que você tem, e dê o dinheiro aos pobres, e você receberá, você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Versículo 22, eu vou continuar lendo, me permitam. Eu já vou adiantar essa leitura. Diante disso, ele ficou abatido, ele ficou abatido, ele afastou, e ele ficou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor, e agora ministra aos discípulos, disse: olha, é difícil mesmo os ricos entrarem no reino de Deus. E aí os discípulos acharam que ele estava falando de ricos mesmo, de dinheiro só, mas tinha algo mais. Eles ficam admirados com o que Jesus está falando, e ele, agora no versículo 25, ele fala: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 26, os discípulos ficaram perplexos, e perguntaram uns aos outros: então quem vai ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Tem um tipo de pessoa que pode, outro que não vai ser salvo? Jesus está falando: não, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus. Versículo 28, então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. Agora Pedro, ele está dizendo assim: eu estou entendendo o que você está falando. Não era sobre o rico não entrar no reino de Deus, era sobre a posição de Deus na vida dele. Porque eu estou entendendo, nós deixamos tudo e te seguimos, e funcionou, está funcionando. Versículo 29, Jesus disse: eu digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou mesmo campo, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, então, a vida eterna. Contudo, muitos serão os últimos, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Gente, aqui é uma história, no início, de uma conversa. Sabe de uma coisa? Só um parêntese. Eu não sei se você já teve a experiência de ter uma conversa com alguém muito sábio. Mas uma conversa com uma pessoa, ela pode decidir muitas coisas na sua vida. Já tiveram conversas na minha vida que mudaram o rumo de muita coisa na minha história. Profissional, ministerial, relacional.
aqui esse homem está tendo uma conversa decisiva com Jesus. Não foi uma conversinha, era a conversa da vida dele. Uma conversa com alguém especial pode mudar a sua vida. Uma conversa com alguém que inspira, com alguém que tem um grande testemunho, com alguém que já passou muitas coisas importantes na vida. Uma conversa com um conselheiro, uma conversa com alguém que tem influência, uma conversa com alguém que é um líder na sua vida, pode mudar a sua vida. Agora, imagine uma conversa com Jesus. Esse jovem, ele está diante de uma conversa com o próprio Jesus. Ele estava tendo uma conversa que não era simples, mas talvez a mais importante da sua vida. Agora ele faz uma pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Como eu já te disse, ele estava falando, olha, eu estou muito bem, mas tem alguma coisa que falta eu fazer? Agora veja que interessante, ele concentra o que ele tem que fazer. Ele estava falando sobre as tarefas, sobre o seu comportamento. Ele estava acostumado com a ideia que o seu comportamento é que ia levá-lo à vida eterna. Ele estava acostumado com essa ideia da lei, da regra, daquilo que tinha que acontecer primeiro, para depois vir a vida. E ele começa a falar, então, sobre si mesmo. Ele está falando, olha, eu sou bom, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, como eu consigo alcançar. E aqui eu já entro no primeiro ponto para você, sobre perder para ganhar. Lá na nossa casa, a casa nossa mesmo, o apartamento que eu moro, eu, a Dani e o Davi, por enquanto. Mas lá na nossa casa, a arquiteta que desenhou a sala, ela colocou a mesa assim, tem um espelho atrás. Muitas casas usam designs como esse. E aí tem uma mesa de jantar aqui, e aqui atrás tem um espelho grande, como se fosse esse LED aqui, ó. Então nós temos a mesa aqui, um espelho aqui. E como os assentos da mesa, aqui com o espelho, eles são mais limitados, e até menos arejada essa área, quando a gente convida alguém para jantar, almoçar, as pessoas de fora, a gente senta aqui no espelho, no lugar inferior, e a gente dá o lugar superior para as pessoas. É comum isso na nossa casa. Eu não sei se na sua casa, no dia que alguém vai almoçar lá, você sempre tem aquela cadeira que é seu trono, e você já senta antes para o convidado não pegar ela. Mas tem gente que é assim, né? Meu avô era muito engraçado, né? Ele, na casa dele, ele tinha uma cadeirinha lá que ele gostava de sentar. Então ele ia com muito jeitinho, ele era muito educado, mas ele ia com muito jeitinho, falando, oh, senta aí, ó, senta aí, ó, senta aí. E ele ficava assim com a mão na cadeira, porque ninguém ia tirar a cadeira dele. E no final todo mundo sentou, ele, então eu vou sentar aqui. Mas era sempre o lugar que ele queria. Mas sabe, a gente faz isso na nossa casa, para que os convidados fiquem no lugar mais arejado, para que eles fiquem no lugar mais espaçoso, só por isso. Mas acontece algo tão interessante, que quando nós estamos jantando, algumas pessoas, muito poucas, tá gente? Eu não estou falando de ninguém específico e nunca falaria. Mas assim, é muito interessante, porque enquanto nós estamos de costas para o espelho, esses convidados ficam de frente para o espelho. E tem eu, a Dani, né? Agora o Davi, mas tem eu, a Dani na frente, e eles estão com o espelho atrás de nós. Estão entendendo a cena? Todo mundo está entendendo? Você precisa entender isso para você entender o ponto. Então, eles estão na nossa frente, olhando em tese para nós, mas com baita espelho ao fundo, onde eles podem olhar para si mesmos, onde eles podem escolher não olhar para mim e para Dani, onde eles podem escolher conversar conosco olhando para si mesmo, onde eles podem escolher, né, não prestar atenção em nós e prestar atenção neles mesmos. E a gente nunca falou isso com ninguém. Mas algumas pessoas, muito poucas, mas algumas pessoas que vão lá, elas começam a conversar com a gente e elas se perdem. Porque elas começam a olhar para o espelho. E quando elas olham para o espelho, elas desconcentram de mim. Elas desconcentram da Dani. E elas concentram em si mesmas. Algumas pessoas ficam conversando tanto, olhando para si mesmas, que elas começam a conversar com a gente, pentear o cabelo.
Outras pessoas começam a conversar com a gente e arrumar a sua blusa. Quantos estão entendendo? Sabe o que eu quero dizer? Isso não tem problema nenhum acontecer na nossa casa. A gente nunca falou isso com ninguém. Mas esse jovem rico, ele não estava conseguindo agradar a Deus e alcançar aquilo que ele mais queria, que era a vida eterna. Porque ele estava diante da vida eterna. Diante de quem poderia levá-lo até lá. Diante da própria graça. Diante da grande pessoa da sua vida. Diante da sua salvação. Diante daquele que poderia mudar toda a sua história. Diante daquele que tinha todo o tesouro do mundo. Diante daquele que é o dono do ouro e da prata. Diante daquele que tinha cura para todas as doenças. Ele estava diante do grande rei, o rei dos reis. Ele estava diante daquele que todo rei se dobrou diante dele, como diz a música. Mas sabe qual era o problema? Ele estava diante de Jesus, mas olhando para si mesmo. Ele estava diante de Jesus, mas como se tivesse um espelho, e ele não conseguia olhar para Jesus antes de olhar para si mesmo. É como o espelho na nossa casa pode confundir alguns, assim estava acontecendo com ele. E aqui a primeira coisa que eu quero dizer para o seu coração, primeira coisa que quero trazer uma verdade dessa palavra para a sua vida, se você quiser aprender com a palavra de Deus, perder para ganhar, você precisa olhar para Jesus e não para si mesmo. Veja, ao invés de olhar para Jesus, ele estava olhando para ele. É como aquelas pessoas lá em casa, nós trouxemos as pessoas, tem um banquete para elas, porque se nós estamos na mesa, nós estamos comendo, e a gente gosta de comer, né, gente? E a gente não fica chateado com isso não, porque é só um exemplo, é só uma ilustração, mas às vezes nós estamos lá para conversar com a pessoa, para ministrar na vida da pessoa, para receber da vida da pessoa, mas o espelho a tira de nós, e a coloca diante de si mesma. E ela acaba perdendo tudo que ela tinha a ganhar naquele dia. Ela acaba perdendo a oportunidade da vida dela. A pergunta é, o seu eu atrapalha você de ver quem você precisa ver? O olhar para si mesmo, o olhar para você mesmo, eu vou explicar isso mais na prática. Mas o olhar para si mesmo atrapalha você de ver quem verdadeiramente você precisa ver. Com que frequência o nosso eu tem nos atrapalhado de ver Jesus? Com que frequência o seu eu atrapalha você de ver Jesus? Com que frequência o nosso eu nos atrapalha de ouvir a voz de Jesus? Porque algumas pessoas a gente começa a falar, o que você estava falando mesmo? Desculpa, eu estava prestando atenção ali no espelho. Só que na verdade ela poderia falar, desculpa, eu estava prestando atenção em mim mesmo. Eu estava tão empolgado comigo. Eu estou olhando nesse espelho, eu sou mais bonito do que eu pensava, eu sou quase o que minha mãe acha. Eu sou quase o que minha mãe falava, filho lindo. Minha mãe falava tanto isso para mim, chegava no colégio, ninguém falava. Um dia eu falei, mãe, você fala tanto que eu e o Felipe somos lindos, mas lá no colégio ninguém está falando isso, mãe. A gente é mesmo. Sabe? Com que frequência o nosso eu nos atrapalha de ouvir a voz de Jesus? Sabe o que eu quero dizer? Quando nós estamos muito focados em nosso eu, quando o nosso foco é em nós mesmos, quando o seu foco é em você mesmo, quando o meu foco é em mim mesmo, na minha agenda, no meu trabalho, nas minhas próprias qualidades, na minha falta das qualidades, nas minhas próprias coisas boas ou nas coisas ruins, na falta delas, quando o foco é no nosso eu, nós temos dificuldade de ver tudo que Jesus é. Quanto mais você olha para si, menos você olha para Ele. Não tem como olhar para os dois ao mesmo tempo, diretamente. O jovem rico está com um problema nas mãos,
porque ele está dizendo, eu obedeço, eu faço, eu fiz, eu sou bom, eu isso, mas ele não está conseguindo ver a vida eterna que estava diante dele. A vida eterna era uma pessoa, a vida eterna era a voz de Jesus que estava falando com ele está diante dele, mas ele estava olhando para si mesmo. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, ela pegou a ideia rápido, ela entendeu rápido, porque aquela mulher samaritana, apesar de ser uma mulher que estava envolvida em muita história de pecados, apesar de ser uma mulher que não tinha dinheiro, apesar de ser uma mulher mal falada na cidade, apesar de tantas coisas, aquela mulher, ela não estava com os olhos em si mesma, ela não se achava, ela não achava que ela podia, ela não achava que ela estava pronta, pelo contrário, aquela mulher foi humilde, e aquela mulher samaritana, quando ela encontra Jesus, ela está aberta, sem um espelho nas costas, ela está pronta para ver quem Jesus era, porque o eu dela não estava à frente. E você percebe que ela não está preocupada em o que eu tenho que fazer, ela não está preocupada em dizer para Jesus que ela era muito boa, ela não está preocupada em dizer para Jesus que ela era uma pessoa que obedecia tudo. E como Jesus se agradou disso. E quando Jesus se revela para aquela mulher samaritana, ele diz assim, você quer a vida eterna? Quero. Ela está diante dos seus olhos. E ela vê, e ela recebe, e ela imediatamente vai para a cidade, traz uma multidão para Jesus, e você conhece essa história. Mas aqui esse jovem rico, ele está focado no seu próprio eu. Olha o que diz, Mateus 14, 28 a 30, diz assim, Pedro... Mateus 14, 28 a 30 é aquela história onde Jesus manda os discípulos atravessarem. E Jesus, ele vai até o mar, começa a andar sobre as águas, tinha uma tempestade rolando. E agora a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou lá, os discípulos acharam que era um fantasma. Mas olha que interessante, no versículo 28, Pedro diz, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. E Pedro vai, porque Jesus disse, vem Pedro, e ele vai, e ele pisa nas águas, e Pedro anda um pouco sobre as águas, mas a Bíblia diz, que quando Pedro tira os olhos de Jesus, quando Pedro para de olhar para Jesus, olha para as tempestades, olha para o outro lado, agora Pedro está afundando, enquanto alguns têm os olhos em si mesmo, outros têm os olhos nas circunstâncias. E Jesus de novo está dizendo, Pedro, você tem que voltar a olhar para mim. Ele vai até Pedro, pega Pedro pelas mãos, enfim. Hebreus 12, no versículo 1 e no início do 2, ele diz assim, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que significa isso? Não adianta eu ter os olhos em mim, eu tenho que ter os olhos no Senhor Jesus. O maior empecilho da sua vida, da minha vida, sem perceber, pode estar sendo o meu eu, pode ser aquilo que tem a ver comigo. E a verdade é que, para que eu e você tiremos a força do nosso eu, não é fácil. Não é fácil. A gente não percebe, mas a mensagem dos dias de hoje é sobre o eu. A mensagem dos nossos dias é sobre o eu, gente. Os livros que mais vendem, lógico que ninguém ganha da Bíblia, mas os livros que mais vendem são livros ligados ao eu. A teologia que mais cresce não é o espiritismo, não é nem a macumba da Alcione. Você viu, né, essa semana? Ela falou, vou fazer uma macumba para o Trump. Aí lá na Rede Globo todo mundo aplaudiu. Olha que bonitinho, faz macumba para ele. Que país que nós vivemos. Tem hora que não é acreditável o negócio. Mas graças a Deus, porque o Evangelho está quebrando isso. Amém? Está quebrando isso.
Desculpa que eu estou um pouco gripado hoje. Aliás, eu estou gripado, essa semana eu quase morri, gente. Foi terrível. Eu achei que eu ia para o CTI e eu fiquei tão mal. Porque um homem gripado, ele quase morre, gente. Para quem não entendeu. Um homem gripado é um homem semi-morto em casa. E por favor, mulheres, respeitem o seu marido quando ele ficar gripado. Não joguem pedra nele. Porque gripezinha só vem sobre mulher. Homem não tem gripezinha. Homem é pneumonia aguda. Estou errado? Cadê os homens aí? Tá vendo? A gente não serve para nada gripado. Meu Deus. Bom, mas o que eu queria dizer é que a teologia que mais cresce não é a teologia do espiritismo, do budismo, não é a teologia, não é nem a do islamismo, não é. A teologia que mais cresce no mundo, ela está em todas as teologias. É o humanismo. O que é o humanismo? É nós colocarmos o homem no centro. É a força do homem para alcançar o inalcançável. É a força do nosso ser sem o ser divino. Porque é lógico que nós somos revestidos de poder. É lógico que você pode ser revestido da sabedoria. Quem tem Jesus tem a sabedoria. Ele é a sabedoria de Eclesiastes. Ele está lá. Amém ou não? Quem tem Jesus tem a eternidade. Não existe impossível para nós com Cristo. Mas tudo em Cristo. Então, às vezes, para ver Jesus completo, a gente precisa parar de olhar para nós. Aquele jovem está se apoiando no que ele sabia, no comportamento, nos recursos, e não é uma história de riqueza. Ah, isso tem nada a ver comigo. Pastor, olha o meu extrato, no final do culto eu vou te apresentar meu extrato. Você nunca vai me chamar de jovem rico. Tem nada a ver, meu irmão. Claro que eu não ia pregar isso, sabendo que nem todos aqui são ricos, ainda que a maioria seja, amém? Pelo menos uma sementinha de fé aí para você. Mas sabe de uma coisa? Isso pode falar do nosso egocentrismo. Agora vai ficar mais claro para alguns de nós. O que é o egocentrismo, pastor? Egocentrismo é o que mais é vendido hoje em dia. É vendido nos cursos de universidade. Eu dei aula 7 anos numa universidade, e nos treinamentos de professores, treinamentos de reciclagem que tinha, era sempre pregado isso. Deixe todo mundo pensar o que quer, ter a opinião que quer. Parece uma liberdade, mas não é sobre isso. Porque é lógico que nós somos contra a censura. Todo cristão tem que ser contra a censura, gente. Mesmo que a pessoa fale a maior idiotice, ela tem que ter o direito de falar. Amém? Agora, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o egocentrismo em relação a Deus. Do tipo assim, é o evangelho do jeito que eu penso. É a Bíblia do jeito que eu quero interpretar. Jesus se enquadra mais ou menos na minha vida. É de acordo com a minha perspectiva. Não, porque eu tive uma história diferente. Então Jesus entende que nessa área eu nunca vou mudar. Sabe, esse tipo de coisa vai ganhando espaço. E a gente, sem perceber, vai se tornando como o jovem rico, egocentrista. Olha, eu já conquistei tudo, eu já sei tudo. Então nessa área, não importa o que o pastor está dizendo, não importa o que a Bíblia diz. Eu fecho as portas da ensinabilidade. Eu fecho as portas da vulnerabilidade à palavra de Deus, que não deveria ser, né, que não é e não deveria ser uma opinião sobre a minha vida, mas ela deveria conduzir a minha história. Se a palavra de Deus para você é mais uma opinião,
a sua fé precisa ser iniciada. Se a palavra de Deus para você, ela é relativa, por favor, irmão, encontre Jesus nessa manhã. Não tem relativismo. A palavra de Deus é. Ela não foi, ela não será, ela é. Ela é, e ela é hoje, e daqui um ano ela é, daqui 10 anos ela é, e ela é, e ela é, e ela é. É a verdade de Deus. Outra coisa do meu eu, que às vezes eu estou olhando no espelho, e não estou conseguindo ver Jesus, justiça própria. Olha, o que é a justiça própria? Ela é para o bem ou para o mal? É assim, ó, olha, eu consigo porque eu sou isso. A gente não consegue porque a gente é, não, gente. A gente consegue porque Ele é. Ah, eu não consigo porque eu não sou isso. Gente, a gente não consegue porque a gente não é. A gente consegue porque Ele é. Sai daqui lembrando, eu consigo porque Ele é. Eu consigo porque Ele é. Eu consigo porque Ele é. Deus vai fazer na minha vida porque Ele é. Não é pelo que eu sou, é por quem Ele é. Porque o mesmo Deus que está querendo salvar um jovem perfeito, salvou a samaritana, totalmente catimbada, complicada. É o mesmo Jesus que estava ali ministrando ao coração do Nick, agora está com o Rick. Então, não é sobre nós, mas sobre ele, justiça própria. Cuidado, eu não consigo porque eu não sou, ou eu consigo porque eu sou, tanto um quanto o outro é justiça própria. Outra coisa, muito delicada, mas que isso é tão difícil de dizer hoje, porque parece um contra a cultura. Eu quero fazer uma série aqui futuramente, contra a cultura. Nós vamos fazer essa série, contra a cultura. Quem acha bom isso? Não sei se eu vou fazer mais não. Tá vendo? Cuidado, você pode estar culturalizado já. Estou falando. Não, agora é sério. Eu quero fazer uma série contra a cultura. Eu estou brincando, é porque eu sei que talvez alguns não entenderam, né? Tem hora que é difícil a opinião mesmo. A Dani, semana passada, falou assim: quem acha que tem direito de ficar ofendido? Aí eu vi o tanto de gente que levantou, quase 10. Quem acha que não tem o direito de ficar ofendido? Aí eu falei, não, agora todo mundo vai levantar. E uns 20 levantaram. Aí eu percebi que 90% não achava nada. Pelo menos isso me consola aqui hoje. Mas sabe o que acontece? Eu digo porque esse ponto é difícil, porque é o amor próprio. Gente, a gente não percebe. Lute consigo mesmo. Vença a si mesmo. De verdade, porque o amor próprio está aí, gente. O amor próprio é aquela super proteção que a gente faz em virtude da nossa biografia. Lembra do ministro? É a minha biografia, tadinho. Sabe, essa história é muito comum, da super proteção. Sabe, é o eu. Na hora que o eu precisa ser minimizado, ele é colocado em evidência. Eu priorizo excessivamente meus próprios interesses. É quando falta empatia. É quando eu não penso no outro e só em mim mesmo. É quando eu preciso diminuir para o outro ser valorizado. É quando eu preciso, numa linguagem bem simplória, engolir o sapo. Eu queria, mas... É quando não tem como os dois ganharem. E eu sei que é mais justo o outro ganhar no meu lugar, então eu abro mão de ganhar, eu deixo o outro ganhar. E eu paro de querer vencer uma luta que eu não deveria estar vencendo, porque eu vou vencer outras ali na frente. Esse amor próprio, essa superproteção, é a superproteção do meu dinheiro, é a superproteção da minha agenda, é a superproteção da minha família, e com um discurso cristão. Eu não estou falando de proteção, estou falando de superproteção.
Olhe para Jesus e não para si mesmo. Amém? Entregue o seu eu. Entregue o seu eu. A vida eterna é sobre isso, gente. Tirar os olhos de nós e olhar para Jesus, que eu diminua, que Ele cresça. Amém? Vamos voltar ao versículo 17, diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção, colocou-se de joelhos e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele está perguntando para Jesus, o que eu devo fazer, como eu vou conseguir alcançar? Agora no versículo 21 vem o segundo ponto. O versículo 21, Jesus está falando para ele sobre o que ele tinha que fazer. Primeiro, ele tinha que olhar para Jesus. Ele está conversando com Jesus, olhando para si mesmo. Ele está conversando com Jesus, mas ouvindo mais a sua voz ou outras vozes. Se você está conversando com Jesus, mas você tem um monte de voz que você ouve, você vai se confundir, querido. No reino de Deus, com muito carinho, mas eu tenho que te falar isso. No reino de Deus, você decide ouvir só a voz de Jesus. Senão você vai ficar bagunçado. É uma decisão que cada um de nós tem que tomar todos os dias. Todos os dias. Porque não é toda voz que está por aí que vai se conectar. Não é toda voz que está por aí que tem alinhamento. Não é. A voz de Jesus é a que temos que ouvir. Mas se a gente estiver cheio de nós mesmos, a gente vai ouvir tantas vozes. Agora no versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta-lhe uma? Falta-lhe uma? Enquanto ele estava perguntando para Jesus, o que eu tenho que fazer? Jesus responde para ele: nada, você já faz tudo. Eu sei que você obedece, que você já conhece. Ele falou: obedeço mesmo, Jesus. Obedeço mesmo. Ele foi bem assim, sincerão com Jesus, sabe? Ele falou: obedeço mesmo, eu sou bom mesmo, Jesus. Obrigado, você só está falando o que eu já sei. Mas sabe de uma coisa? Jesus está falando: não, mas é verdade mesmo. Eu quero te mostrar, na verdade, não tem mais o que você fazer. Você precisa entregar. Não é sobre fazer, é sobre a sua entrega. A segunda coisa é que nós temos que entregar a única coisa que falta para receber tudo dele. O que eu preciso para receber tudo? Só entregar uma coisa. O que eu preciso para receber tudo? Só entregar uma coisa. Uma coisa. Quantas pessoas estão perdendo tudo de Deus por uma coisa que não entregam? Quantas pessoas estão perdendo a eternidade porque não entregam uma coisa que está pendente? Aqui era um caso de eternidade. No caso dele. Quantas pessoas estão perdendo um chamado de Deus porque não entregam uma coisa? Jesus está dizendo: olha, você não precisa fazer nada mesmo não, você pode ficar tranquilo. Eu tenho te observado desde o ventre da sua mãe. Acho que Jesus ficava pensando, né? Que o cara está... Ele não está entendendo com o que ele está falando. Mas Jesus estava falando: eu sei que você faz isso, filho, desde a sua adolescência, eu sei. Jesus está cheio de amor por ele. A Bíblia está dizendo: Jesus amou ele. Jesus não está... Gente, Jesus não estava querendo dinheiro dele. Primeiro que Jesus tinha todo o dinheiro do mundo. Ele é o dono do ouro da prata, ele era filho do Senhor. Filho do Pai, ele podia exercer tudo. Segundo, que Jesus daqui a pouco ele ia entregar na cruz, ele não precisava de dinheiro para nada, ele não ia deixar nem herdeiro, diretamente falando. Não tinha nem sentido para Jesus a riqueza, diretamente falando. Jesus não estava nem aí com essa riqueza, gente. Inclusive, Jesus fez de propósito. Quando Jesus falou assim: entrega tudo, Jesus poderia ter falado: me dá toda a sua riqueza. Mas ele nem falou isso. Ele falou assim: pega a sua riqueza, dá para os pobres, depois você vem e me segue. Mas Jesus também não estava querendo mudar a vida dos pobres com a riqueza daquele rico. Não era o foco. Até porque a riqueza dele não ia mudar a vida de todos os pobres do mundo. Então, o ponto não era a riqueza em si. O ponto era sobre o que ele precisava entregar para ganhar tudo.
O que você precisa entregar? O que falta entregar, gente? O que falta entregar, gente? Para que reter? Para que segurar? Para que segurar algo que é tão pequeno diante de tudo que Deus tem para a sua vida? Nada chega aos pés da eternidade. Nada chega aos pés do que Deus quer fazer na sua vida a partir de hoje. Nada chega aos pés do amor, da graça, da paz que excede o entendimento. Nada chega aos pés, nada paga. Por que não entregar? E aqui, Jesus está dizendo, cara, tem algo que te atrapalha, Rick. O que te atrapalha? O que concorre? O que impede de segui-lo como discípulo verdadeiro e não somente como, não que isso seja ruim ou errado, mas e não somente como alguém que está paquerando? Você já viu? É tão triste, mas dói tanto, que às vezes a gente vê uns casos de pessoas muitos anos na fé, é triste mesmo esses casos, mas não são muitos. Pessoa muitos anos na fé com Jesus, e ela realmente se desvia de Jesus, se afasta de Jesus, se afasta da igreja. E é muito triste, mas não são a maioria. É como casamento. 80% dos divórcios em cartório são até os 5 ou 7 anos de casado, e não com 30 anos de casado. Isso faz sentido ou não? Quem tem mais de 7 anos de casado aí? Hã? Aí, já comeu 1 quilo de sal, né? Já consolidou, né? Agora, quem tem até 7 anos de casado aí? Levanta a mão aí. Filho, não brinca não. Hein? As estatísticas. Mas é como na fé. Às vezes acontece um caso ou outro de alguém que está caminhando com Jesus há 10, 20 anos e o abandona. E é triste, é horrível. Agora, não são muitos. Agora, quando você olha para as pessoas que estão caminhando com Jesus há 6 meses, há 1 ano e pouco, às vezes acontece mais. Da pessoa, em algum momento, desistir de Jesus. E ela não faz por mal, não. Às vezes vai se esfriando devagar, às vezes começa a menosprezar coisas que são aparentemente pequenas, mas são super importantes, como a vida com Deus de oração, leitura bíblica, como congregar, como a comunhão com a igreja, mas enfim, às vezes acontece, isso entristece tanto a gente, mas sabe de uma coisa? Apesar de ser muito triste, eu quero te dizer uma coisa. A maioria desses casos acontece em um momento, vamos chamar aí de ponto nefrálgico, num momento onde Jesus desafia a pessoa a algo mais. É no momento que a pessoa vai ser desafiada a ser batizada, porque agora ela vai confessar a sua fé pública. Não sou eu que estou pedindo, a Bíblia está dizendo, aquele que é salvo precisa ser batizado. É no momento onde em algum ponto a pessoa agora, ela tem que abrir mão daquilo que ela, de algum pecado de estimação, de alguma coisa que ela amava, ou às vezes de uma coisa que não é pecado, mas que tinha o lugar de Deus na sua vida. Que é legítima, igual ele, riqueza não é pecado. Jesus não está falando que a riqueza dele foi um problema, um pecado. O problema não era a riqueza dele, era o lugar que ela tinha na vida dele. Chega um momento que esse jovem está seguindo a Jesus, e Jesus agora vira para ele e fala, cara, você está me seguindo há meses, mas agora eu quero que você receba tudo que eu tenho para a sua vida. Cara, você está me seguindo há meses, mas agora chegou um momento, cara, que você precisa abrir mão de algo que está acima de mim. Eu queria que você pegasse toda a sua riqueza e desse aos pobres. Inclusive, a maioria dos teólogos acreditam que na hora que ele falasse, sim, Jesus, farei isso imediatamente. Muitos teólogos acreditam que Jesus falava, não precisa, volte aqui. Porque foi assim com quem que foi assim? Com Abraão. Ei, Abraão, pegue o seu filho Isaque, vai lá, eu vou, Senhor, claro.
Na hora que ele vai matar Isaac, valia muito mais que riqueza, gente. Na hora que ele vai matar Isaac, Deus fala, para, já está provado. Ele não é seu Deus, eu sou o seu Deus, volta para casa, ele vai continuar a minha história na sua vida. Mas, sabe, na maioria desses casos, e por isso, e essa palavra é para todos nós, mas na maioria desses casos, é porque quando Jesus desafia a pessoa a entregar-se por completo, é um momento que a pessoa é tentada pelo mal, tentada pelo maligno, tentada pela sua, entre aspas, riqueza. Ela é tentada por aquilo que domina o seu coração. A pessoa percebe que dali para frente, ou ela entrega a sua vida, ou ela vai ficar um pouco paralisada, porque agora ela teve revelação. Ela percebeu que ela precisa fazer algo. O Espírito Santo está falando, olha, você, daqui para frente, para você não ficar parado, para você continuar no caminho do Senhor, para você crescer, para você alcançar o seu chamado, ou mesmo para você alcançar a vida eterna, se for o caso, alcançar entre aspas, mas você consolidar a sua fé, receber de verdade a vida eterna, daqui para frente, você precisa tomar essa decisão. E aquela decisão, ela pode ser uma decisão que dói. E a verdade é que, quanto mais dói, maior é o negócio dentro do seu coração. Quanto mais dói o que Deus te pede, maior é o reino que Ele tem dentro de você. Não Ele, Jesus, aquela coisa. Todo mundo entendeu? Vou repetir. Quanto mais dói algo quando Deus te pede, provavelmente maior é o tamanho daquilo no seu coração. E aqui, estava doendo muito. Ele fica abatido. Ele vira as costas. Ele fala, não, Jesus, eu não tenho condição de entregar. Porque, no fundo, não é sobre riqueza. Porque a riqueza desse jovem não era o dinheiro em si. Preste atenção. A vida dele estava em torno do dinheiro. Não era o dinheiro em si, mas era porque a identidade dele era no dinheiro. Ele já era conhecido como jovem rico. Ninguém nem sabia o nome dele direito, só sabia que ele era, é o primo rico. Você sabe o nome do primo rico? Mas você sabe quem é o primo rico, não sabe? Já viu ele na televisão, nas redes sociais. Só que tem um monte de gente que não sabe o nome do primo rico. Qual é o nome do primo rico? Alguém sabe? Exatamente, agora ele está mais conhecido, né? Foi no Legendário, mas enfim, acho que ele se converteu. Será que um dia Jesus pediu para ele? Mas sabe, ele era conhecido como o irmão rico. O jovem rico, o parente rico, o primo rico, o tio rico, todo mundo. Você já viu que se tem um rico só na família, todo mundo taxa ele? Porque ser pobre é mais um, né? Agora ser rico é diferente. É difícil ser rico, gente. Ainda mais quando é o único. É o primo rico, é o cunhado rico. É o tio rico. Hein? É o sobrinho rico. É o vizinho rico. Credo. Para de selar as pessoas assim, tá bom? Mas olha só. Esse cara tinha... Aquilo ali era a identidade dele, gente. Era a vida dele. Qual é a entrega que talvez Deus quer que você faça, que tem tomado parte da sua identidade? Porque aquilo que toma o lugar de Jesus, está tomando o lugar da nossa identidade. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, e vice-versa, porque vai se entrelaçando. Ele não precisava fazer nada, ele só tinha que entregar tudo. Jesus olha para ele e fala assim, olha que interessante, você terá um tesouro no céu. Jesus usa a linguagem dele, na temática dele, na ideia dele, só que a palavra tesouro que Jesus está usando, não é, sabe o que significava a palavra tesouro? Era, num sentido bem assim, chulo, para você entender, era um barril de ouro. Jesus está dizendo para ele, cara, eu já sei que você é rico, mas você não está entendendo, cara.
O que tem te esperando, põe essa riqueza sua no lixo. Põe no pé. É muito maior, cara. Entrega essa coisinha aí. Vai lá. Agora, sabe por que ele não podia receber os tesouros do céu? Porque ele achava que ele já tinha todo o tesouro na terra. Ele não podia receber o tesouro no céu, porque ele enxergou os tesouros da terra maiores do que o do céu. Qual é a sua única coisa? Qual a única coisa que você precisa que seja entregue? Qual é aquela coisa que talvez seja sua única condição? Ou seja, a sua ressalva com o Evangelho, ressalva com a sua vida mais, um passo a mais com Jesus. Gente, às vezes tudo que você precisa é dar um passo. Um passo, gente. Eu me lembro aqueles tobogãs. Só quem tem mais de 40 vai lembrar. Mas aqueles tobogãs gigantes, que a gente sentava num tapete, que era um saco de batata. Pagava R$5 lá, no parque. Aí você pegava um saco de batata, subia aquela escadinha, chegava lá todo suado, lá em cima. E quando você olhava para baixo, você falava, eu não sabia que era tão alto. E eu lembro uma vez que eu sentei no saco de batata, no maior tobogã que eu já tinha ido na minha vida. Era o maior tobogã de Campo Belo. E aí eu sentei naquele tobogã lá no alto, eu devia ter uns 13, 14 anos, 12 anos, não sei. E eu lembro que eu sentei e eu ficava assim, um pouquinho para frente, um pouquinho para frente. E nisso passavam uns meninos e vrum, já, e quando eles iam descendo, eu não tinha coragem de ir atrás. Eu não lembro se era a primeira vez que eu fui, mas eu lembro que eu estava nessa trava. E aí eu lembro que um dos funcionários do circo, não é, porque era igual um circo mesmo, a gente era o palhaço. Mas assim, ficava. Não, mas o funcionário do parque chegou atrás e falou assim, cara, tudo que você precisa é só um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente, você esquece, você vai chegar. Aí ele falou isso para mim. Eu acho, hoje, que ele ironizou, que ele me zoou. Mas na época eu levei isso a sério. E eu virei para ele e falei assim, então me dá um empurrãozinho. E igual você riu de mim, ele riu também. Ele fez, e fez assim. Bem delicado. Mas sabe o que aconteceu? A verdade é que eu estava a 40 centímetros de realizar meu sonho. Eu estava a 40 centímetros de ter a maior emoção da minha vida. Eu estava a 40 centímetros de pegar a velocidade maior que eu já peguei num tobogã da minha vida. Eu estava a 40 centímetros, gente, de ser lançado ao meu destino. É só para ilustrar. Sabe o que eu quero dizer? Às vezes, tudo que Deus tem para a sua vida está a uma decisão, a uma entrega, a uma única coisa que precisa ser deixada no altar, a uma única coisa que precisa ser colocado na cruz. Está uma coisa, está uma única coisa, e que talvez é isso que está travando tudo. Sabe, você não precisa fazer nada, meu irmão, você só precisa entregar essa única coisa. Só entregar o tudo, sabe, não tenha restrições na entrega, tira as ressalvas, tira essa área da minha vida, aquela outra área, tira. Às vezes você está querendo manter algo sobre o que você acha, sobre o que você pensa, mas Jesus já te explicou o que Ele acha, o que Ele pensa, Jesus já te explicou como é de fato. Qualquer coisa na sua vida que você coloque acima de Jesus, meu irmão, não é um bem, é um fardo. Qualquer coisa na sua vida que você, mesmo que seja uma coisa lícita, óbvio, mas qualquer coisa na sua vida, mesmo que lícita, que você coloque acima de Jesus, vai se tornar um problema na sua vida em algum momento. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. Só tem a bênção de Deus aquilo que está sob Deus. Só tem a bênção de Deus aquilo que está submisso a Deus. Então, o que era para ser bênção pode tornar uma maldição na sua vida.
que você precisa entregar? Qual é a única coisa que você precisa entregar? Qual é a única coisa que você precisa perder para ganhar tudo? Talvez algo na sua reputação, na sua identidade, talvez algo da sua velha vida, talvez uma prática religiosa antiga. Meu irmão, isso já é passado. Deixa para trás. Não troque agradar um familiar por agradar a Deus. A propósito, quando você escolhe agradar a Deus, você pode perder a admiração de um familiar, mas Deus te dá uma família inteira, de milhões de pessoas, e a sua admiração perdida, ela é temporária, porque a luz vem sobre ele, e quando ele tiver revelação, ele vai precisar de você para ajudá-lo a chegar à cruz, sabe? Larga para trás. Tem pessoas que estão trocando o tudo de Deus por algo pequeno, por um respeito humano, assim dizer. Sabe? E se for exatamente o que está preso nas suas mãos, o que está fechando as mãos de Deus? Você já pensou nisso? Às vezes é o que você está prendendo nas suas mãos que está fechando as mãos de Deus. Porque às vezes sua mão está assim, se ela fizer assim, Deus faz assim. Pode ser. Se os céus vão se abrir, quantas vezes na Bíblia a gente vê o céu se abrir? Um monte de vezes. Agora, todas as vezes na Bíblia que o céu se abre, ou quase todas, tem uma entrega. Você vê quando o céu se abre e desce fogo sobre os profetas de Baal, teve uma entrega. 3 anos sem chover. Quanto valia uma água? No deserto, 3 anos sem chover. Agora Elias vai e coloca água sobre o altar. Litros, barris de água. Pum! Coloca água sobre o altar. Aquela foi oferta, gente. Quando Elias coloca água no altar, o fogo do céu desce e consome a água do altar. E Deus é glorificado. E depois os profetas de Baal, ó, já era. Você pega Jesus, cadê o André? André traz os 5 pães e os 2 peixes. O menino dá 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus eleva os olhos aos céus, os céus se abrem. E Jesus fala, pode alimentar a multidão. Sabe, a entrega dos 5 pães e 2 peixes abriu os céus sobre 5.000 homens. O que eu quero dizer é o seguinte, e se as mãos de Deus estão fechadas porque ainda você retém algo no seu coração que deveria dar? Pode ser financeiro, mas eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre algo dentro do seu coração. Até porque, mesmo que eu estivesse falando sobre o financeiro, eu não poderia deixar de falar do seu coração. Porque a fonte é aqui. Muitas pessoas retêm financeiramente para Deus, não conseguem dizimar, não conseguem ofertar com liberalidade. Por quê? Porque falta revelação dentro do coração. Não tem a ver com quanto você tem. Tem a ver com qual o status da sua fé. Então é a mesma coisa. Amém? Vocês conhecem a história da Mama Lilian? Quem já ouviu falar da Mama Lilian? Nossa, quase ninguém. Mama Lilian foi muito conhecida. Ela era uma mulher que ficou conhecida no Egito porque ela praticamente liderou o avivamento no Egito. Só que os avivamentos de Deus em nações, eles são um pouco diferentes. O avivamento que teve no Egito, um avivamento específico, que teve no Egito agora, no século passado, ele foi por causa dessa mulher. Mama Lilian, ou Lilian Thrasher, ela é uma missionária americana, ela se converteu na Assembleia de Deus, ela começou alguma coisa quando ainda era católica, depois ela vem para a Assembleia de Deus, e ela marcou o Egito com mais ou menos, eu não sei se são 30 ou 40 mil crianças
no orfanato dela, que foram cuidadas e evangelizadas. O orfanato dela já chegou a ter 1.200 crianças, e foi o maior orfanato, se não me engano, da África, porque o Egito é meio África, meio Oriente Médio, mas foi o maior orfanato da África por anos e anos e anos. Mama Lília, ela se tornou essa mulher salvadora de uma pátria, entre aspas, porque ela entregou a sua vida. Agora, sabe o que aconteceu com Mama Lília? Mama Lília, ela estava nos Estados Unidos, e no ano 1907, 1908, e o maior sonho da vida dela era casar. O maior sonho da vida da Mama Lília era se casar. E o segundo maior sonho da vida dela era ela ter um chamado ministerial, né? Porque aquela mulher, ainda que ela tivesse uma área social, ela foi uma grande apóstola, né? Uma pastora, uma apóstola ali no Egito. Hoje, tem netos de crentes no Egito, netos de crentes que são pastores, que são gente envolvida na igreja cristã perseguida do Egito, mas que são netos de gente que ela salvou no Egito, né? Mas como que ela chegou no Egito? Agora vem o ponto nefrálgico. Como que ela foi salva, como que ela chegou no Egito? 1907, 1908, ela arruma um namorado, e assim, era o sonho da vida dela. E ela começa a namorar com esse cara, noivou com ele, ele era um seminarista, muito bem sucedido, filho de uma família importante da Assembleia de Deus, e ela tinha um namoro santo, tudo certinho. E aí ela foi numa cruzada evangelística, e o evangelista, ele pregou um texto bíblico, de tipo assim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. E ele falou desafiou todo mundo ali a entregar a coisa que tomava o lugar de Deus no seu coração. E ela, no caso dela, esse noivo dela estava assim, ela estava vislumbrada com ele. Ela estava assim, louca, sabe, assim, num negócio muito fora da curva. E a história conta que naquela cruzada, ela ajoelha e ela entrega o seu noivado. Ela entrega o seu noivado. Ela colocou nas mãos de Deus. Ela não terminou com ele. Ela só falou, Senhor, isso aqui eu coloco diante do Senhor. Naquele dia, o evangelista ou a evangelista desce do palco, depois dela entregar, põe as mãos sobre ela e fala assim, ó, você vai ser conhecida na África inteira. E começa a liberar uma palavra sobre ela. E no final ele fala, porque você acabou de entregar o que ia te impedir de chegar. Ela chegou em casa, sem saber nada, sem assim, né? E ela conversa com seus pais falaram que ela tinha que conversar com o noivo. Poucos meses antes do casamento, ela chama o noivo e fala o que ela recebeu de Deus. E o noivo fala assim, eu jamais vou para a África. Eu vou ser pastor aqui nos Estados Unidos, eu não tenho problema nenhum se você quiser ir, mas eu jamais vou para a África. Então, ou você escolhe, né, casar comigo, e agora ela entrega o que ela fez lá no palco, agora efetivamente ela faz de verdade. Ela entrega o seu noivado, nesse caso, tá gente? A Deus. Ela entregou a maior coisa do seu coração para Deus. E essa mulher morreu em 1961, né, com quase 80 anos. Ela foi para o Egito com 23, 24 anos de idade. E ela morreu com mais de 75, 76 anos. E essa mulher, ela foi a mulher mais importante do Egito na área social. A mulher mais conhecida de toda a África naquela temporada dela. Ela passou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, cuidando de crianças. O orfanato dela foi o orfanato mais próspero da África. Nunca faltou R$1. Ela mandava uma mensagem para os Estados Unidos, recebia 50, 100 ofertas. Essa mulher fez uma história, e até hoje, pelo menos 50% dos cristãos do Egito são frutos do trabalho de uma mulher. De uma mulher que entregou sua única coisa, que faltava. Amém? Oi? Não casou não. Casou não.
ela não precisou mais. Ela estava, no caso dela, ela estava abastecida do chamado dela. Sabe por quê? Às vezes só lhe falta uma coisa para o seu chamado despontar. Eu precisei abrir mão de muitas coisas. Então assim, quando a gente entrega a única coisa que falta, sabe o que acontece? E eu concluo dizendo, eu termino dizendo. A única coisa que quando você entrega a única coisa, sabe o que acontece? Os tesouros do céu te alcançam. Deus é recompensador dos fiéis. Amém? Não tem exceção, meu irmão. Não tem exceção. Ele recompensa você. Não é que você e eu temos que buscar a recompensa, mas Ele é recompensador dos fiéis. Sabe o que eu quero dizer? Coloque a sua vida no Senhor hoje. Sabe, o que está no seu eu, o que dentro do seu eu está atrapalhando? Sabe, com muito carinho eu vou dizer, mas assim, se um dia, presta atenção, se um dia lá na minha casa, o Davi quiser sentar do lado de lá da mesa, e todos os dias na hora da refeição, porque a refeição é um momento de comunhão, gente. A gente conversa com o Davi, eu converso com a Dani, a gente faz carinho nele, a gente ri um para o outro, a gente fala umas coisas em inglês porque ele não pode ouvir em português. É tudo assim, é o momento da nossa casa. Mas sabe de uma coisa? Eu não coloquei ele sentado de frente ao espelho. Ele senta na ponta. Primeiro porque, por enquanto, ele é o neto único, então é o King David. Né? Você sabe que neto único, gente, é um problema, né? Ele é tipo o bezerro de ouro, né? Mas sabe de uma coisa? A gente colocou ele na ponta da mesa. Agora, se quando ele crescer, ele quiser sentar do lado de cada mesa, e todos os dias que a gente for jantar, ele não olhar para mim e para a Dani, não ouvir a nossa voz, porque ele só se olha no espelho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou quebrar aquele espelho. Não ele, o espelho. Sabe por que eu vou quebrar aquele espelho? Porque eu não quero alimentar o eu dele. Entendeu? Qual é o espelho que Deus precisa quebrar? O que você está olhando? É o eu. Ficou claro? Me desculpe, eu estou devagar hoje. Estou meio lento hoje. Mas é porque eu quase morri essa semana. Quase, gente, quase. Cheguei à beira da morte. Eu dei 37,8 de febre. Isso é absurdo. Estava difícil. Os homens sabem o que eu estou falando. Vamos ficar de pé?